Deus! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou muito bem, graças a Deus, e eu estou muito feliz em estar aqui hoje com vocês, nesse domingo, para quem está assistindo agora. Bom, crianças, nós estamos aqui hoje para mais uma vez ouvir a voz do Senhor, adorar ao Senhor, se alegrar na presença do nosso Deus. Porque independente de qualquer situação, o nosso Deus é poderoso e nos ama e sempre sabe o que é melhor para nós, não é? Eu sei que você confia nisso, então que hoje você possa abrir o seu coração para que o Espírito Santo que mora dentro de nós possa falar conosco tudo aquilo que ele já tem preparado, tá bom? Fique ligadinho nesse culto, tá bom? Não fique levantando, não fique indo no banheiro, nem tomando água. Fica aí só uns minutinhos para ouvir tudo aquilo que Deus tem para falar ao meu coração e ao seu coração também. Para começar o nosso culto, vamos orar? Vamos falar com Deus? Então feche os seus olhinhos e pense em Jesus agora, no nosso Deus. Vamos lá? Senhor meu Deus, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque estamos aqui com saúde. E nós te agradecemos também pela nossa família e por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos agora, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, que abra o nosso entendimento, que a sua palavra não venha se perder, ó Deus, no meio do caminho, mas que hoje, Senhor, essa sementinha que está sendo plantada no nosso coração possa frutificar, Senhor, e gerar muitos e muitos e muitos frutos. No nome de Jesus, abençoe cada criança e cada família. No seu nome, Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém! E agora, para começar o nosso culto, você vai ficar de pé e vai cantar essa música bem animada para adorar o nome do nosso Deus. Vamos cantar então? Como será ouvir a voz de Deus, o Criador do universo? Ele falou e tudo aconteceu. Sua voz é poderosa, fez o céu, a terra e o mar. Com apenas uma palavra, tudo ele pode mudar. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Como será ouvir a voz de Deus, o Criador do universo? Ele falou e tudo aconteceu. Sua voz é poderosa, fez o céu, a terra e o mar. Com apenas uma palavra, tudo ele pode mudar. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Eu quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir. Que louvor lindo, não é, crianças? E que você possa desejar ouvir a voz do Senhor. Às vezes, nós podemos pensar que Deus só fala com
como pessoas adultas. Eu quero dizer para você que isso não é verdade. Deus fala com todos aqueles que Ele quer. Ou melhor, Ele fala com todos aqueles que querem ouvir a sua voz. Crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, qualquer pessoa que deseja ouvir a voz do Senhor e buscar isso, com certeza essa pessoa vai ouvir a voz do Senhor. E sabe, crianças, é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar a respeito de um menininho pequenininho que se chamava Samuel. Samuel ouviu a voz do Senhor. Para começar essa história, vamos falar sobre os pais de Samuel. A mamãe de Samuel era Ana. O papai de Samuel era Eucana. Crianças, antes de Samuel nascer, Ana tinha um problema muito sério e muito triste. Deixava a Ana muito chateada. Ela era estéril, ela não podia ter filhos. Imagina como Ana ficava triste? Era o sonho dela. Ana queria muito ter um filho, mas ela não podia ter. E sabe, Eucana era o esposo da Ana e ele era muito carinhoso, cuidava dela, dizia para ela não ficar triste. Mas sabe, crianças, havia uma outra mulher que era inimiga de Ana, que provocava a Ana, chamava-se Penina. Penina falava para Ana que ela não tinha filhos, provocava tanto Ana, crianças, que Ana ficava tão triste, mas tão triste, que nem conseguia comer. Ana chorava e ficava muito angustiada, chateada. Sabem, crianças, todo ano, Ana e a sua família iam a Siló, que era lá no templo, na casa do Senhor, onde eles adoravam a Deus. Pois bem, não ia apenas Ana, ia Penina, ia Eucana e os filhos da Penina. E nessa viagem, crianças, a Ana ficava muito mais triste, porque ela via os filhos de Penina, tinha um contato mais perto com eles, e Penina não perdia a oportunidade de zombar de Ana. E assim Ana ficava muito triste, muito triste. Certo dia, crianças, em uma dessas viagens, Ana estava tão triste, que ela foi para a casa do Senhor. E sabe o que ela fez lá? Sim, ela foi falar com Deus. Crianças, quando nós estamos muito tristes, assim como Ana ficou, pode ser que você agora, nesses dias, nesse tempo, você também esteja muito triste por tudo que está acontecendo. Ana, quando ficou muito triste, foi falar com Deus. Ela orou, ela falou com o Senhor. E Deus ouviu a oração de Ana. Sabe? Você pode orar nesse momento. Você pode entrar no seu quarto e falar com Deus à sua maneira. Não importa que você é criança ou que você não tem as melhores palavras. Deus conhece o seu coração e Ele sabe o que você quer falar, antes mesmo que a palavra chegue à sua boca. Então, se você está triste assim como Ana, fale com Deus e Deus vai te ouvir e vai falar com você. Pois bem, crianças, Ana foi lá no templo, foi falar com Deus. Mas Ana estava tão triste, crianças, tão triste que ela não conseguia nem falar. Ela estava tão angustiada, o seu coraçãozinho estava tão dolorido, que quando ela ia orar, ela só mexia os seus lábios. Ela falava assim, ó. E ela chorava e chorava e chorava. E sabe, enquanto Ana estava orando, chegou um homem, como se fosse o pastor, o sacerdote lá da casa de Deus, do templo. Quando ele viu Ana lá, só cochichando, ele pensou: ah, essa mulher está bêbada. E ele falou para Ana: até quando você vai ficar aí bêbada, mulher? Vá para sua casa. Ana, mesmo triste e com muitos problemas, ela não respondeu de uma forma mal educada para aquele pastor, para aquele sacerdote. Ela disse: não, meu senhor, eu não estou bêbada, é que eu estou muito angustiada. Estou pedindo ao Senhor algo. Eu estou tão triste
que eu estou aqui orando, mas eu não estou bêbada. Sabe, crianças, aquele homem que era um homem de Deus disse assim para Ana: Ah, sendo assim, que Deus responda a sua oração. Crianças, quando aquele homem falou isso, sabe o que aconteceu? O coração de Ana se encheu de alegria, de esperança, porque ela acreditou que aquele homem estava sendo usado por Deus. E então, Ana deixou com que o seu coração se alegrasse e ela começou a ter esperança. E sabem, crianças, ela ficou tão feliz que ela fez até um cântico lindo que está na Bíblia. Ana até comeu. Ana ficou tão feliz e ficou confiante que Deus havia ouvido a sua oração. E vocês sabem o que aconteceu? Depois de 9 meses, Ana teve um bebê. Sim, crianças, Deus ouviu a oração de Ana e deu a Ana um lindo menino. Ah, mas eu esqueci de falar. Quando Ana estava lá no templo, quando ela estava orando ao Senhor, sabe a oração que a Ana fez? Ela disse assim: Senhor, se o Senhor me ajudar e me der um filho homem, eu vou consagrá-lo ao Senhor. Durante toda a sua vida, o meu filho vai te servir. Será que a Ana ia ter coragem agora de cumprir a promessa que ela fez a Deus? O que vocês acham? Sim, crianças, Ana foi corajosa, alimentou seu bebê. Quando seu bebê, que se chamava Samuel, foi desmamado, não precisava mais tomar leitinho, Ana levou Samuel lá para o templo, lá naquele templo onde ela tinha orado. Isso não é lindo, crianças? E sabe, quando ela chegou lá, sabe quem que ela encontrou? Sim, o sacerdote Eli, o homem que abençoou a vida dela. Quando ela chegou lá, ela disse: Meu senhor, você se lembra daquele dia que veio uma mulher aqui chorando e o senhor achou que ela estava bêbada? Ele falou: Sim. Isso é te imaginando esse diálogo, tá bom? Essa conversa entre os dois. Então Ana falou assim: Naquele dia eu estava pedindo um filho ao Senhor. E olha só, aqui está o filho que Deus me deu. E eu vim trazer ele para aqui, para a casa do Senhor, para que ele sirva ao Senhor durante toda a sua vida. Imagina a reação de Eli, deve ter ficado muito feliz, crianças. Deus abençoou aquela mulher. E ela foi tão corajosa e entregou o seu bebê a Deus, o seu filho ao Senhor. E assim, crianças, Samuel foi crescendo na casa do Senhor. Samuel provavelmente era envolvido com tudo ali. Provavelmente ele limpava, ele ajudava Eli, ele fazia tudo o que ele pedia. Com certeza Samuel era um menino muito obediente. E você? Você é uma menina, um menino obediente? Ah, se você ainda é mais ou menos, dá tempo da gente melhorar, não dá? Dá sempre tempo da gente ser uma pessoa melhor. E Samuel era um menino incrível. Com certeza Eli era muito grato, porque Samuel era um menino muito especial. E ó, Deus sabia disso. Sabem, crianças, certo dia, Samuel estava, ó, dormindo. Estava dormindo. Quando de repente ele ouviu uma voz. Samuel? Samuel acordou. Ele pensou: Eli está me chamando. Eu vou até lá ver o que ele precisa. E ele foi até o quarto de Eli e disse: Senhor Eli, o senhor está me chamando? Não, Samuel, eu não estou te chamando. Volte a dormir. Samuel então voltou e deitou-se novamente. Mas ele ouviu novamente aquela voz: Samuel?
Ele foi novamente no quarto de Eli e disse: Eli, o Senhor está me chamando? Não, Samuel, volte a dormir. Hum, tudo bem. Samuel foi lá e deitou novamente. Pela terceira vez, Samuel ouviu aquela voz: Samuel, Samuel. Ah, Senhor Eli, o Senhor está me chamando? Quando foi a terceira vez, ele percebeu que era Deus querendo falar com Samuel. E ele aconselhou Samuel e disse assim: Samuel, quando você ouvir essa voz novamente, sente-se e diga, ou melhor, diga, fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. E Samuel, então, como era um menino muito obediente, voltou e deitou. E olha só, crianças, a palavrinha está ao contrário, né? Mas olha o desenho, ó. Então Samuel ouviu de novo aquela voz e disse: quando ele ouviu, ele disse: Fala, Senhor, porque eu estou ouvindo. E então Deus revelou a Samuel muitas coisas que ele não estava satisfeito e muitas coisas que iriam acontecer. Sabe, crianças, essa foi a primeira vez que na Bíblia está registrado que Deus fala a essa maneira com Samuel. Mas Samuel continuou ouvindo a voz do Senhor durante muitos anos. Inclusive, foi o próprio Samuel quem ungiu a Davi como rei. Deus falava muito com Samuel, sabe, crianças? Essa história é linda. Fala que Deus se importa com as crianças. Tanto se importa que ele usou Samuel para falar para Eli algumas coisas que Eli precisava ouvir. Mas essa é uma outra história, quem sabe para um outro dia. E sabe, eu queria que você entendesse uma coisa, crianças. A primeira delas é: Deus quer falar com você. E você pode ter sim as suas experiências com Deus, mesmo quando é criança. Nós temos um amiguinho que era aqui da nossa igreja, que ele ouviu a voz do Senhor. Ele teve essa experiência, tenho certeza que ele nunca mais vai esquecer o que aconteceu com ele. Deus fala conosco pela Bíblia, e essa é a maior e melhor revelação de todas. Só que Deus também tem outras maneiras de falar conosco. Leia sua Bíblia, ore e busque também as suas experiências com Deus, crianças. Imagina você ouvir a voz do próprio Deus falando com você. Isso vai ser incrível e vai te ajudar muito a crescer de fé em fé. A segunda coisa que eu queria ensinar para vocês, crianças, quando Eli pediu para Samuel dizer: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel tinha que se dispor a ouvir a voz do Senhor, talvez levantar da sua cama e prestar atenção. É muito importante, crianças, nós também nos dispormos a ouvir a voz do Senhor, fazer aquilo que é a nossa parte. Nos cultos, prestar atenção naquilo que está sendo ministrado. Quando a mamãe contar uma historinha, prestar atenção, dar ouvidos. Agora, Deus está falando com você e você precisa estar disponível para ouvir aquilo que Deus está falando. Porque muitas pessoas dizem: Ah, Deus não fala comigo, mas ela não para ouvir a voz do Senhor e não tenta compreender aquilo que Deus está falando. Quem você tem ouvido? Você tem separado tempo para ouvir a voz do Senhor? Você tem saído um pouquinho do videogame e da televisão para ouvir aquilo que Deus quer falar? Se você quer ouvir a voz do Senhor, assim como Samuel, eu quero te dizer que você precisa fazer a sua parte. E uma das maneiras de ouvir a voz do Senhor é lendo a sua palavra e falando com Ele através da oração. Que você possa abrir o seu coração e que Deus fale muito mais com você a respeito desse assunto. Para você, mamãe e papai, não deixe de ensinar isso à sua criança. Mostre a ela que Deus se importa com ela e que Deus quer sim falar o seu coração. Dê ouvidos à sua criança
quando ela for falar com você a respeito daquilo, de alguma situação em que ela acha que Deus falou com ela. Isso é muito importante. Não esqueça de separar um tempinho para ler pelo menos um versículo da Bíblia com a sua criança. E o mais Deus vai fazer. Mas a nossa parte somos nós, enquanto papais e enquanto mamães. Nós precisamos fazer. Fique agora com essa historinha muito legal por um vídeo. Vamos conhecer, vamos relembrar um pouquinho dessa história tão linda sobre Samuel. Olá, crianças! A história de hoje se chama Estou Ouvindo. O verso para decorar está em 1 Samuel, capítulo 3, verso 9, e diz: Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. A mensagem é: ouvirei e responderei quando Deus me chamar. Você já ouviu sua mãe chamando e fingiu que não estava ouvindo? O contrário disso aconteceu na história de hoje. Samuel ouviu alguém chamando seu nome e tentou responder. O garotinho Samuel era a resposta às orações de sua mãe. Ana havia orado por um filho. Ela havia prometido que, se tivesse um, ela o daria a Deus para ser seu servo por toda a vida. Assim, ela levou o seu garotinho para morar com o sacerdote Eli lá no tabernáculo. Samuel se tornou uma alegria e deleite para o sacerdote idoso, e ele o amava muito. Naqueles dias, Deus não costumava falar diretamente com o povo, mas ele logo faria com Samuel de um jeito fora do comum. Eli estava quase cego e, por isso, precisava muito da ajuda de Samuel. Certa noite, Eli já estava deitado em sua cama e Samuel também repousava em seu quarto. De repente, Samuel ouviu uma voz: Samuel! Samuel se sentou rapidamente. Uma lâmpada ainda brilhava ali perto. Será que Eli está precisando dele? Samuel se levantou e foi até o quarto de Eli. Estou aqui. O Senhor me chamou? Eu não chamei você. Volte para sua cama. Samuel voltou para sua cama e pensou. Tenho certeza que ele me chamou. Mais uma vez, Samuel ouviu a mesma voz. Samuel, Samuel. O garoto sentou e olhou em volta. Então, saiu da cama e foi até Eli. Estou aqui. O Senhor me chamou? Não, Samuel. Eu não chamei. Volte a dormir. Samuel voltou de novo para sua cama pensando. Mas eu tenho certeza de que ouvi ele me chamar. De novo, a mesma voz? Samuel, Samuel. Samuel foi até Eli novamente e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Não. Eu não chamei você. Então, Eli entendeu que o Senhor devia estar falando com Samuel e disse: Vá para sua cama. Se ouvir a voz novamente, responda: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Dessa vez, quando Samuel ouviu a voz chamando, Samuel. ele respondeu como Eli havia ensinado. Fale, Senhor. Seu servo está ouvindo. Então, o Senhor lhe disse: Vou fazer algo espantoso. Farei a Eli e seus filhos o que eu disse que faria, porque os seus filhos têm feito coisas terríveis. Samuel ficou muito assustado. Talvez nem tenha conseguido pegar no sono o resto da noite. Na manhã seguinte, Samuel foi fazer suas tarefas bem quietinho. Estava com medo de contar a Eli o que Deus tinha dito. Mas Eli logo se aproximou e perguntou: O que o Senhor disse a você? Não esconda de mim, Samuel. Assim, Samuel revelou tudo o que o Senhor disse. E Eli entendeu que Deus tinha feito de Samuel um mensageiro seu.
Naquela noite, Deus deu a Samuel a primeira de muitas mensagens que ele deveria transmitir ao seu povo durante os anos futuros. Samuel serviu ao Senhor todos os dias de sua vida. Você pode ser um mensageiro de Deus. Pode compartilhar com os outros o que Deus diz, assim que for aprendendo mais e mais sobre a sua palavra, a Bíblia. E por hoje é só. Agora nós vamos orar e aí você vai continuar aqui, né? Você pode assistir os vídeos que tem ainda, tem bastante vídeos do Departamento Infantil. Se você perdeu alguma historinha, você pode aproveitar esse momento e ver outros cultos, tá bom, crianças? Vamos orar então? Senhor meu Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pela sua palavra, muito obrigada por cada criança, Senhor, que está nos acompanhando nesse dia, por cada família que está, Senhor, se dedicando, Senhor, se esforçando para apresentar o Senhor aos seus filhos. Que o Senhor nos conduza e nos dê sabedoria enquanto pais, enquanto mães, que nós possamos ter o privilégio, Senhor, de apresentar o Senhor aos nossos filhos e que nós possamos ganhar o coração deles para Ti. Abençoe, ó Deus, cada criança, cada menino, cada menina, Senhor, que o Senhor os proteja, os guarde e os dê, Senhor, imunidade nesse tempo, que nenhum deles adoeça. Em nome de Jesus, guarde-os, ó Pai, para a glória do Teu nome. Nos dê uma semana abençoada, fale muito mais aos nossos corações. Ensine-nos a ouvir a Sua voz e desejar conhecer mais o Senhor. Põe em nosso coração amor pela Tua palavra, amor por orar, por ter momentos em que nós podemos ouvir a Tua santa voz. Ajuda-nos, Senhor, a amá-lo de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Até mais, amiguinho, que Deus abençoe essa semana, em nome de Jesus. Um beijinho.